Boa noite, estamos aqui hoje com uma convidada super especial, a Cláudia Carleto. Vou ler as atribuições dela, porque são muitas. Ela que é formada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, com especialização em marketing político e propaganda eleitoral pela Universidade de São Paulo, mestre e doutoranda em cidades inteligentes e sustentáveis pela Uninove, atuando hoje como presidente da Fundação Casa, certo? Certíssimo. Que é uma instituição pública que atende os adolescentes que cometeram atos infracionais. E queremos saber mais dela hoje aqui. Muito obrigada por ter participado, por ter topado participar do nosso podcast. É um prazer tê-la aqui. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes como funciona a Fundação Casa. Primeiro, eu que agradeço o convite. Fico sempre muito honrada de poder falar sobre esse tema, que eu acho que é um tema importante para a sociedade. Sim. É algo que ainda é muito revestido de preconceito, né? Como toda área criminal, vocês que atuam, vocês sabem Sim. bem disso. Mas a gente, no fim, está falando de adolescentes em desenvolvimento, né, que eles cometeram atos infracionais nesse começo de vida, né, lembrando que o próprio Código Penal, né, você não imputa um crime a um adolescente, por isso que a gente fala de ato infracional, e a Fundação Casa funciona como um grande centro de ressocialização desses adolescentes. É um espaço preconizado ali todo com as atividades que estão no ECA, né, e hoje a gente tem tanto o ECA, que é a nossa Bíblia, quanto o SINASE, que é o Sistema Nacional de Socioeducação, que são duas leis que orientam todo o trabalho da Fundação. Então, ele passa muito nesse lugar da educação em primeiro, né, como o primeiro grande espaço de construção é a educação, é o ensino formal. Dentro da Fundação Casa, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação, então o adolescente, quando ele entra para internação na Fundação, ou mesmo quando ele passa ali no provisório inicialmente, aguardando a determinação judicial, para saber qual é a medida socioeducativa que vai ser aplicada, ele já começa a participar do ensino. Né? Então, ele fica lá, recebe aula, ele é matriculado nas escolas vinculadoras, que a gente chama, então ele está cumprindo ali o seu currículo formativo, que é fundamental, porque a gente vê que muitos dos adolescentes que chegam na Fundação Casa têm defasagem de ensino. Teve gente que nem estudou, né? Teve adolescente que nunca nem pisou numa escola. Não, tem adolescente que chega com um analfabeto absoluto, coisa que a gente acha que não tem mais no Brasil moderno. Exatamente. E tem, eles não reconhecem números, não conhecem numerais. Então, o trabalho da educação dentro da fundação, eu acho que ele é o mais alentador, que eu posso dizer, porque os meninos são obrigados, né? Os meninos e as meninas... Não tem o livre-arbítrio, né? Não, hoje não, mãe, hoje acordei doente, não tô afim, não tem essa... Tem que estudar. Tem que estudar, é óbvio que, guardando aqui as devidas, se tiver doente, é óbvio que vai ser tratado, né? Mas assim, aquela brincadeira que a gente faz com a mãe quando tá em casa, veja não bem... Não tem como. Não tem como, né? Se tá doente, vai pro médico, se não tá doente, vai pra aula. E no período da tarde, no contraturno, ou é o reforço escolar, ou então são os cursos profissionalizantes, as aulas as diversas, que é tanto na área de esporte, de cultura. Então, é um leque muito grande de oportunidades que são ofertados para esses adolescentes. E a prática funciona mesmo, não é só teoria. Não, super funciona. Funciona, a gente tem... todas as unidades. Em todas as unidades. É claro. Saber. Não, é claro que a gente vai falar, às vezes faltou professor do ensino formal. Às vezes, essa semana não tem, mas é muito raro isso acontecer, porque a gente tem uma agenda completa dentro dos centros, é obrigatório que o tenha. É claro que a gente persegue, é claro que um centro ou outro, às vezes acontece, olha, essa semana não teve. Sim. Mas, no geral, essa agenda multidisciplinar, ela é perseguida, e agora, inclusive, né, desde que eu cheguei na fundação, que a gente está olhando com muito carinho para isso, da gente, inclusive, incluir atividades noturnas. Né? Que legal. Para que os meninos, eles acordam, se ocupem bastante, eles né? acordam de manhã, eles tomam um café, eles vão para o ensino formal, eles almoçam, eles se higienizam, eles vão à tarde. Eu acho tão bonitinho você ver a filhinha, todo mundo escovando o dente, sim senhor, passando fio dental, sim senhor. Aí à tarde tem toda essa gama de cursos ofertados, e aí você tem a sala de informática, que muitas vezes eles estão fazendo um curso à distância. Outro dia eu vi um dos nossos adolescentes fazendo curso de inglês, o outro fazendo curso de barbeiro. Que bom, gente. É muito bacana. Tem as bibliotecas, então no período da tarde você mescla entre as atividades profissionalizantes, as demais atividades do centro, e agora a gente está incluindo o período noturno, para que também até umas 8 horas da noite os adolescentes consigam cumprir outra agenda,
para que realmente eles vão dormir bem cansados. Porque a cabeça bem com a cheia. cabeça bem cheia de atividades. Mas mais do que isso, eu acho que dentro da fundação, em alguns casos, a gente observa que acho que é o primeiro contato que esses adolescentes têm com o mundo, para além daquele que eles viviam até então. Né, para além dos muros da comunidade onde eles moram, para além dos muros dos amigos que eles fizeram. Para as pessoas que eles seguiam regras que eles eram obrigados a fazerem, trabalharem para essas pessoas, que muitas vezes não tem nem mãe, nem pai. Então ele vê com outro olhar, né? Uma outra perspectiva. Esses dias eu fui para o Casa Jacareí, eu estava conversando com a promotora, a doutora Jaqueline, maravilhosa, que agora eu vou falar dela sempre, porque realmente ela faz um trabalho disruptivo, e ela estava me dizendo assim, a gente conseguiu, ela fez uma lei, ela conseguiu fazer com que o executivo aprovasse uma lei de aprendizagem, que é uma lei nacional, mas que quando você tem diretrizes municipais, ela acontece mais efetivamente. Sim. Então ela conseguiu, ela redigiu a lei, ela entregou para o executivo, foi para a Câmara, aprovaram, o prefeito sancionou, e hoje ela tem um grupo de adolescentes que cumpriram, ou que cumprem internação, medida socioeducativa, aptas para serem absorvidos por esse mercado de trabalho da aprendizagem. Nossa. E ela estava falando que assim, aí ela estava falando de adolescentes que já tinham saído da fundação e que não sabiam pegar um ônibus. E ela falou assim, eu tive que criar um grupo no WhatsApp com a minha assessora para explicar para eles como que pega um ônibus. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, pra gente pode parecer tão óbvio, né? Pegar um ônibus, mas aí você pergunta, aí isso me gerou a seguinte reflexão, qual é o universo de vida desses adolescentes que com 15, 16 anos, eles nunca pegaram um ônibus? E não é que estavam andando de carro com papai e mamãe. Não. É porque não sabem mesmo, não porque tem nunca nenhum saíram. conhecimento. E que visão, né, dela, um projeto sobre o pós, E muito porque eles estão humana ali também, né? muito. Mas demais. É difícil ver um promotor, É. uma promotora, né, com esse viés. Gente, eu fiquei encantada, convidei ela, falei assim, olha, vamos fazer um seminário, eu quero que outros municípios se inspirem, porque uma legislação dessa em âmbito municipal, incluindo os adolescentes, assim, que cumpriram medida, né? Sim. Porque ela me disse assim, ela falou, você sabe que eu cheguei numa empresa e comecei a fazer sensibilização das empresas. Falei, isso é uma dificuldade. Aí a primeira coisa que disseram a ela foi, poxa, mas se eu contratar um adolescente que é egresso de medida socioeducativa, aliás, não vamos usar a palavra egresso, que veio da medida socioeducativa, eu vou ter que esconder todos os celulares da minha empresa. Porque aí o pensamento é esse, que né? o pensamento é esse, quer dizer, você não vê que, na verdade, o adolescente ele passou pela fundação, porque ele foi pego no ato infracional. Agora, quantos adolescentes ou adultos, e aí a gente está falando de crime mesmo, que cometem furtos e que você tem do seu lado e você não conhece? Exatamente. Então, esse é o preconceito. Assim, é claro que todo mundo fica um pouco ressabiado, sim, mas eu acho que a gente tem que desmistificar esse lugar, porque na verdade a gente não sabe quem tá do nosso lado. Se como a gente não der oportunidade para eles também, ninguém vai Exatamente. dar e ele vai voltar. Vai virar um ciclo vicioso. Exatamente. É o Brasil melhor que nós queremos. É. Para mim, para meus filhos. Então, a gente precisa realocar, ajudar a realocar essas pessoas seus devidos lugares, porque sem oportunidade eles vão voltar para onde eles vieram, infelizmente, o que eles sabem fazer. E ela conseguiu na empresa. E ela conseguiu, e ela tem conseguido, e ela tem feito vários seminários no sentido de trazer mais empresas, para que as empresas consigam abrir espaço para os adolescentes que saem ou em extinção de medida, né, da Fundação Casa, ou em progressão de medida para meio aberto, que é um outro fato que acontece muito pelo nosso sistema de justiça, que é quando o adolescente ele cumpriu toda a medida em internação, né, foi feito o acompanhamento, lembrando que quando o adolescente ele entra na Fundação Casa, ele não vem com um período estabelecido de internação, isso é feito um acompanhamento de acordo com a progressão dele, então ele pode ficar no máximo 3 anos, a média de estada de um adolescente é de 8 meses a 1 ano e 2 meses, é uma média. Enfim, aí quando esse adolescente normalmente ele tem a extinção da internação, o sistema de justiça acaba encaminhando ele para o meio aberto. Então, na verdade, não é que ele acabou a medida, ele progrediu. Sim. Como se fosse um semi-aberto. Exatamente. Ele progrediu para o meio aberto, porque daí ele volta para casa da família, só que ele continua a cumprir tendo o acompanhamento. o acompanhamento da área socioassistencial dos Como municípios. se fosse um aberto, então, né? Um aberto. Sim. Porque a semiliberdade fica na Fundação Casa, que é o inverso. Ele dorme na fundação e ele passa o dia em atividades, mas aí ele fica na unidade da fundação, que nós temos, acho que hoje, 14, 15 semiliberdades no estado, e aí ele cumpre a agenda rotineira. Então ele vai na escola, ele faz os cursos, ele tem a liberdade durante o dia e à noite ele dorme na fundação. E Cláudia, quando foi que você se tornou presidente da Fundação Casa?
E conta pra gente qual que é a função na presidência. Tá, eu virei presidente da fundação em maio desse ano. Para mim foi um desafio muito maluco, assim, eu nunca tinha pensado em ser presidente da fundação, porque eu atuo na área de direitos humanos já há algum tempo, né? Eu fiz uma atuação muito grande na área da pessoa com deficiência. Eu começo na vida pública na área da pessoa com deficiência em 2005 e venho trilhando um pouco nesse cenário entre gestão pública e direitos humanos desde então. Em 2018 eu virei secretária executiva de política para as mulheres aqui da Prefeitura de São Paulo e depois secretária de direitos humanos. E aí você olha um leque imenso, que é você lidar com todos os recortes vulneráveis da população, né? Encarar o que é ser uma pessoa em situação de rua na cidade de São Paulo, em especial durante a pandemia. Então fez assim, mas nunca pensei que, apesar de todos esses caminhos, eu acabaria recebendo um convite maravilhoso do meu secretário Fábio Preto, que é o secretário de Justiça do Estado, e do governador Tarcísio, para presidir essa fundação que tem um papel assim fundamental na nossa sociedade, que é oportunizar novos recomeços. Sim. É garantia, e eu acho que isso para mim é a coisa que mais me pega no coração, é que são adolescentes e jovens que não tiveram oportunidade alguma. Então, assim, é o puro extrato do abismo social que é a nossa sociedade brasileira. Né, eu brinco de dizer que, assim, por mais que eu tenha conhecido vários grupos sociais em situação de vulnerabilidade, eu conhecendo a história desses adolescentes, eu me dou conta que eu não sabia de absolutamente nada. Porque uma pessoa em situação de rua tem uma história que para nós é muito dura. Mas um adolescente desse que vive dentro de um cenário no qual ele não teve oportunidade de ver nada, ele não teve oportunidade de frequentar a escola. E aí você fala, mas a família que não deixou, a família, a mãe que não sei o quê. Porque, e levando-se em conta também que boa parte desses adolescentes são filhos de família de mãe solo, Sim. Né? E essa mãe tem jornada tripla, quádrupla para conseguir sustentar essa família. Geralmente os adolescentes, os meninos ou as meninas mais velhas acabam cuidando da casa e cuidando dos outros irmãos, dentro de um contexto que, como eu falei agora há pouco, quer dizer, eles não saem nem desse universo, eles não conhecem esse universo. Esses dias também a gente estava falando de uma semi-liberdade, a psicóloga estava me contando que ela reuniu os adolescentes, e a semi-liberdade da Zona Sul, ali no Brooklyn, trouxe os meninos para conhecer a Avenida Paulista. Eles nunca tinham ido na Avenida Paulista. Então, é esse tipo de abismo social que a gente está falando que, com certeza, as pessoas não têm nem ideia. Porque para muita gente são coisas tão simples, tão óbvias, elas não conseguem enxergar além daquilo. A gente acha que tudo, como a gente tem acesso a tudo, que acha que todo mundo tem acesso a tudo. E essas pessoas não têm acesso a nada. A rua do lado. Não tem. E eu acho que isso é o mais valoroso do trabalho da Fundação, né, de você poder olhar esse abismo social que é, infelizmente, colocado para a nossa sociedade brasileira, um país tão cheio de desigualdades econômicas e sociais, e a gente ter essa parcela da população realmente alijada de tudo que é ofertado. Né? Então, o papel da Fundação é fundamental. E quando eu chego lá para ter a oportunidade de, com esse olhar, implementar o que a gente fala de equidade, né? A gente dá oportunidades diferentes para aqueles que assim tiveram chances diferentes. E reconstruir isso dentro da Fundação, para mim, tem sido um presente que é difícil, que não é fácil, que a gente sabe de todas as dificuldades. Aliás, nós estamos falando não de todos, mas de um grupo também de adolescentes que já chegam estruturados, né? E da gente tentar reoportunizar também, especialmente para eles, que eles podem ter um outro começo, uma outra história de vida. Então, e como presidente, né, você me perguntou qual é o papel, eu acho que o principal papel é liderar exatamente isso, para além das questões administrativas, técnicas, de responder pela instituição. Eu acho que eu sou o grande porta-voz do que acontece na Fundação, sou eu quem assina os contratos, quer dizer, tem a parte administrativa, tem a parte técnica, tem a parte de representação, mas acima de tudo eu acho que tem a parte da diretriz, né? Qual é a fundação que a gente quer? Então, a fundação que a gente quer é essa fundação que continue transformando vidas, que a gente deixe muito longe aquela ideia que todo mundo tinha da FEBEM, que não é mais o que acontece hoje. Mudou até o termo, né? Sim. FEBEM nem se usa mais, caiu em desuso. Porque teve a mudança do nome da instituição, né? Que, aliás, veio
veio de uma construção muito bonita, porque o nome foi dado pelos adolescentes num concurso, né, que é a Fundação Centro de Atendimento Adolescente, da Socioeducação Adolescente, Fundação Casa, com o desenho da fundação, o logotipo, tudo desenhado por eles. E também nessa proposta, porque eu acho que aí você tem o referendo do próprio SINASE, que ele tem o primeiro caderno técnico em 2006, mas a publicação da lei em 2012. Então, a gente vai vendo que os marcos temporais legais, eles são muito recentes. E aí você vê que tem um novo olhar para a socioeducação, que a gente não tem aquela esquete de sistema prisional mesmo, de grandes centros com 1.000 adolescentes, que eram quando tinham as grandes rebeliões, e hoje a gente tem pequenas unidades com pequenos adolescentes. Com pequenos não, pequeno número de adolescentes. Que aí você pensa que nem uma sala de aula. Com 100 alunos fica impossível. Sim. Mas hoje a gente tem unidades com 45, 50 adolescentes, aí você consegue atuar com eles de uma maneira mais próxima, mais presente, mais efetiva. E essa divisão é feita por localidade, por idade? Tem tudo isso, mas principalmente que o grande norteador que está no ECA é a proximidade familiar. Tá. Porque o papel da família no processo de ressocialização ou de reconstrução social desse adolescente é fundamental. Mesmo porque quando ele sair da fundação, ele vai voltar para a casa dele. Sim. Então, esse lugar tem que estar fortalecido. E aí a gente tem equipes multidisciplinares que atuam, os nossos assistentes sociais têm esse papel de articular com a família, articular com as redes do município onde esse adolescente vive, onde é essa família, para que esses laços sejam fortalecidos, para quando ele sair, ele encontrar um lugar mais robusto para o acolher, né? Que essa estrutura consiga acolher esse adolescente de uma maneira mais efetiva. Então, ele cumpre, a gente tem 97 centros, né, casas hoje no estado de São Paulo, e a ideia, né, e a proposta é que o adolescente fique mais próximo da família dele. Mas não tem alguma subdivisão por crimes? Por exemplo, um crime homicídio, vamos deixar todos juntos para se separar junto, um por pouco exemplo, com alguém de um crime de um menor, de uma receptação. Talvez nem ficaria, mas estou falando pela multireincidência, uma internação por isso. Por reincidência, sim. Então, a gente tem uma separação. Por faixa etária, não, porque eu acho que tem uma composição física que é levada em conta, Tá. né? Porque você tem por perfil físico. Sim. Existe também por a questão da proximidade, que esse é o principal indicador, e também aí a gente deixa a única coisa que tem a separação é por reincidência. Ah, tá. E meninos e meninas? Sim, também. Também ficam separados? Ficam. Os nossos centros femininos são poucos, né? Nós Isso que eu ia perguntar, são menos, né? Bem menos meninas. Mas muito menos. A gente tem 3,96% de meninas para 96%. Qual que é a média de crime que elas tem alguma porcentagem? Por exemplo, tem alguma coisa... Sim, tanto em meninas quanto em meninos, o maior ato infracional é o tráfico de drogas. E é isso, né, representa muito da nossa sociedade, o tráfico. A gente tem um percentual de homicídio, de crimes mais violentos, bem mais baixo, gira em torno de 8%. E roubo qualificado é o segundo ato infracional que mais leva os adolescentes à Fundação Casa. Mas o perfil é muito próximo entre meninos e meninas e pela região do estado. Ele é bem paritário. Entendi. E assim, em relação à reincidência, então, eles são separados? Eles ficam, porque o que a gente entende, quando o adolescente ele reincide, ele já conhece a medida socioeducativa, ele não chegou pela primeira vez. Né? Porque quando o adolescente chega, primeiro você vai explicar o que é a medida socioeducativa, tem uma primeira aula para explicar para ele como é que funciona o centro e tal. Os adolescentes que já passaram, eles já conhecem, então eles já chegam até mais assim, malaco no sistema de como que eu vou cumprir o meu plano individual de atendimento para eu sair mais rápido, né? Porque eles já conhecem a estrutura, então a gente só separa no sentido até de que isso não influencia os adolescentes que estão chegando na primariedade. Você sabe que eu estagiei na Fundação Casa, na SEDECA. Não sei se você conhece, é uma ONG conveniada com a Defensoria Pública. Eu acho que eu já ouvi falar. E a gente fazia o primeiro atendimento deles. Então, eles chegavam do jeito que chegaram, a gente já atendia, explicava, pegava a ficha, já via com que promotor ele ia passar a tarde, qual era a versão dele e tudo mais. E aí, a gente já sabia de longe que era reincidente ou não, porque o reincidente já vinha assim com a mão pra trás. Já sabia. Licença, senhor, com a cabeça baixada. Senta aqui, senhor, licença, não sei o quê. Aí eu falava, já veio. Porque os primários, eles vêm meio que desavisados, meio perdido, né? Não entende nada. E a gente já conseguia decifrar de longe.
É bem por aí mesmo. Então, essa é essa separação que tem lá dentro. E é lógico que a gente vai vendo por perfil, que nem você trouxe. Uma questão de homicídio, que ele tem um grande apelo popular, muito difícil a gente manter esse adolescente dentro da unidade, porque onde ele cometeu o ato infracional é exatamente naquela região geográfica. Então, é muito difícil mantê-lo no centro, próximo à família, nesse caso. Aí a gente faz uma redistribuição estudando caso a caso, estudando os outros centros, o perfil dos nossos centros, e aí a gente vai realocando até para a segurança dele e dos demais adolescentes. E quais são as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas a esses adolescentes? Olha, segundo o ECA, você tem... A depender do crime, claro. A depender, obviamente, do ato, né, infracional. Do ato infracional. Do ato infracional. O adolescente não comete crime, comete ato infracional. Primeiro, ele pode cair o mais leve, que nem posso falar de medida socioeducativa, mas que o ECA prevê que é a advertência verbal. Aí o segundo já é a prestação... Aí o segundo, na verdade, é reparo de danos, caso ele tenha feito alguma coisa, pichou um muro, né? Então ele faz a reparação de danos. E aí, saindo desses dois, aí você já passa para a medida socioeducativa, que é a prestação de serviço comunitário. Isso é em meio aberto. Liberdade assistida, que é em meio aberto. E aí, se o crime, usando você, se o ato infracional é mais gravoso, né, pelo entendimento do judiciário, aí ele pode seguir para as medidas socioeducativas mais rígidas, que é a internação e a semiliberdade. Né, pela ordem, a semiliberdade e a internação. E aí a gente também tem outro tipo, que é a internação-sanção, que é no caso do adolescente, por exemplo, ser indicado para fazer qualquer medida socioeducativa em meio aberto e ele rompe a medida. Como uma prestação, eles odiavam. Eles falavam, dá pra me dar uma LA? Eles querem escolher. Eles querem escolher. Aí ele rompe a medida. Aí ele vai para internação-sanção de até 90 dias. E essa liberdade assistida funciona? Olha, isso é uma questão. Isso é uma questão. É uma medida que eu não acompanho de perto, afinal a gente cuida só de internação e semiliberdade, mas é uma questão. A gente sabe que os municípios recebem uma verba federal para fazer o acompanhamento desses adolescentes, né, que eles têm que cumprir uma agenda no município, e eles têm que fazer essa supervisão e o acompanhamento dos adolescentes. Mas eu acho que é complexo, porque você tem que prever, veja, o que a gente tem dentro da fundação: psicólogo, assistente social, enfermeiro, dentista. É um corpo técnico muito robusto para você conseguir entender esse adolescente. Aí, vamos tirar a área médica, mas vamos ficar nessa equipe multidisciplinar. Para você entender o perfil desse adolescente e traçar para ele um plano de melhora. No município, como que você vai fazer isso? Você vai ter psicólogo para ter... Preconiza, mas assim, com qual qualidade, com qual assiduidade? Então, eu acho que existem desafios no meio aberto. Eu acho também que até por conta do próprio ECA, prevê que os nossos adolescentes estão em desenvolvimento, então a aplicação da medida tem que ser breve e tem que ser excepcional, de preferência que seja feita em meio aberto, porque garante a ele estar junto à família, mas existem momentos em que a internação se faz necessária para entender que aquele ambiente não vai dar o suporte necessário para esse adolescente. Então, eu acho que o meio aberto ainda tem essa carência, porque você precisa aí ter, de fato, um corpo robusto para conseguir atender e acolher esses adolescentes. Qual o fator crucial para uma internação? Puxa, são inúmeras, né? São inúmeras. No estatuto tem algum rol taxativo de ato infracional, de atos infracionais? Eles falam de grave ameaça e violência à pessoa, mas vai muito do sistema de justiça da vara da infância e juventude, vai muito dos juízes, e é muito disparo. É claro que o entendimento do ECA é o mesmo, não é outro, é o mesmo, mas tem muito a ver com as realidades culturais do nosso estado. Muito, muito, muito. Eu tenho em algumas unidades do interior que você tem adolescente em internação na Fundação Casa porque eles são adolescentes de abrigo. Entendeu? E assim, não é porque não tem, em alguns casos não tem família, mas mesmo tendo família, o ambiente familiar é desestruturado e violento. Então, até para ele, o melhor era... Aí o juiz opta por encaminhar o adolescente para a Fundação Casa, até por conta do perfil do atendimento que é ofertado. É o ideal, gente? Não é o ideal. Mas o que eu quero dizer é que as realidades são muito distintas, como a gente tem adolescente, sim, que cometeu homicídio, como é o caso recentemente, que em São Paulo ficou bem conhecido, que é o adolescente que matou os pais e a irmã, né, num fim de semana e ficou com os corpos. E esse adolescente também está na fundação.
Então, é muito diferente, a gente lida com muitos perfis diferentes. E não, é por óbvio que o ato infracional pode ser mais grave ou menos grave, mas o princípio da recuperação tem que ser o mesmo para ambos. Sim. Né? Então, por isso que a gente não... E nem tem como fazer essa distinção. Então você cometeu tal ato, você vai ficar em tal centro. Não existe isso, porque o princípio é de recuperação coletiva. Voltando um pouquinho para essa questão do abrigo, você sabe que quando eu fazia estágio, eu tinha atendido um menino, uns 13 anos. Era uma receptação, conversei com ele, saiu. Na outra semana eu vejo ele na fila assim pra mim, feliz que tava voltando. Aí, o que você tá fazendo? Faz nem uma semana. Ele, não, tia, mas aqui eu como, tenho as coisas pra comer, eu consigo dormir bem. Era a escolha dele. Ele falou, e se for necessário eu vou voltar sempre, porque eu prefiro ficar aqui do que na rua. E sua mãe? Minha mãe trabalha à noite, eu quase não vejo. Seu pai tá preso. Muito. É Acontece. a realidade. Não, você sabe que teve um caso que eu até fiquei, nossa, eu fiquei com o coração, o coração foi e cai na mesa, pof, de uma mãe que tinha ido fazer uma visita pro filho mais velho que estava conosco, estava em internação, e levou o filho menor. E no fim, ela dizia, na hora que ela estava indo embora, ela olhou para a equipe técnica e falou, não, pelo amor de Deus, fica com meu outro filho, fica com meu filho, fica com meu filho, porque aqui eu tô vendo que meu filho mais velho vai ter recuperação, eu não quero que meu filho mais novo incorra no que o meu filho mais velho fez. Fica com ele chorando para a equipe técnica. Né? E a equipe com o coração partido. Falou assim, minha senhora, mas a gente não pode pegar uma criança, em especial uma criança, porque não concerne a idade de acolhimento na fundação, mas especialmente pode tirar sem nenhuma tutela, sem nenhuma determinação judicial. E ela chorava porque ela queria deixar o filho. Então, são histórias que, né, volto a dizer, assim, de realidades que a gente não tem nem ideia, né? É difícil, eu tenho um pouco do conhecimento, mas como eu nunca vivi isso, eu não sou a pessoa que saberia dizer que é isso. A equipe de lá tem que ser bem fria, né, em relação a isso. Deve ser muito difícil, até você mesma lidando com isso. Você tem que se manter firme, né? Mas é muito difícil. Acho que o tempo talvez ajude um pouquinho, mas cada história é ver uma mãe desesperada olhando, te pedindo ajuda. Se a gente que lida com... A gente lida com crime mesmo, né? Com criminosos de verdade. Às vezes fala pra mãe, mas você sabe que seu filho não é boa coisa, né? Tem que... Mas ver o desespero já é ruim. Imagina uma mãe implorando pra deixar o filho lá, porque de fato ela não tem outra opção. Não tem. Esse outro filho dela vai crescer e vai fazer isso, porque ele não tem outra opção. Não tem. Você sabe que antigamente, bem nos antigamente, tanto que a Fundação FEBEM, que vem, né, a Fundação de Apoio ao Menor, ela vem de uma história muito mais antiga, do Promenor, que inclusive a FEBEM, lá muito, mas vou dizer uns 50 anos atrás, recebiam crianças, que a gente chamava à época crianças carentes, hoje nem se usa mais esse termo. Esses dias me mandaram um vídeo muito antigo que tinha um comercial de televisão que falava: mãe, pai, olha, seu filho na FEBEM vai ser bem cuidado, quero um incentivo para encaminhar. Porque tinha esse perfil de centro aberto. Então, com o passar do tempo é que houve a separação entre o acolhimento, e eu acho que a legislação foi também se refinando, e entender quem são as crianças para acolhimento institucional e o que é, de fato, a medida socioeducativa como aplicação para ato infracional de adolescentes, e aí você começar a separar um pouco esses dois universos. Mas o universo, e aí é algo que me dói muito também, que é de acolhimento, a gente tem um percentual, não saberia te precisar, mas a gente tem um percentual considerável de adolescentes que acabam indo para a fundação por questão de acolhimento institucional, que são crianças, que foram crianças que passaram por violência, que foram para acolhimentos nos espaços onde também sofreram violência, e aí acabam chegando na Fundação Casa e teve o caso de uma menina, que também, assim, fiquei absurdada, porque ela chega na fundação por desacato, né, e o perfil dela era uma menina de acolhimento, então aí estava a diretora do centro falando, olha, me parte o coração, porque ela chegou aqui em crise, ela não aceitava falar com ninguém, ela não conversava com ninguém. Eu até falei assim, mas vamos fazer um diagnóstico, de repente ver se ela tem alguma graduação de autismo, pode ser aplicável, porque quando você tem muita crise. E aí a diretora foi contando e na verdade era pura desestrutura. Uma garota que ela falou, aí a diretora falou isso pra mim, meu coração também caiu no chão, que ela nunca recebeu afeto.
Então, assim, Muito difícil. é muito difícil, né? Uma menina, ela nunca recebeu afeto, ela recebeu violência. Então, o que ela vai reproduzir? Violência. Então, eu acho que são histórias que são duras, mas fazem parte da nossa realidade e que, de uma certa forma, a gente tenta transformar. E se vocês detectam algum tipo de autismo, algum outro transtorno, como que funciona isso? Ela tem algum lugar para ficar separado? É caminhada? Sim, a gente Talvez tem... um hospital psiquiátrico, não sei. Na verdade, hoje os casos de autismo são tratados em CAPS, né? CAPS IJ. Os nossos adolescentes passam muito em CAPS. A gente tem muita identificação de transtorno e de problemas de saúde mental, de uma forma geral, identificando que autismo não é saúde mental, é deficiência, eu sei, não Sim. briguem comigo. Mas o autismo também pode ser tratado por CAPS, e de uma forma muito natural e com uma medicação ajustada, a pessoa tem uma vida normal. É uma grande porcentagem. E outros tipos de transtorno? De autistas, a gente tem pouquíssima identificação, mesmo porque o diagnóstico do autismo é algo que ainda está sendo muito... estamos se debruçando muito sobre isso, porque é um diagnóstico que ele é longo, é um diagnóstico de 6 meses, mas em alguns casos a gente vai identificando, porque como a gente faz essa atuação em rede com o sistema de saúde, então a gente tem toda a retaguarda do próprio sistema, né? Mas não temos um número expressivo de autistas dentro da fundação. Esse é o ponto 1. Agora, transtornos mentais, aí, quadros depressivos, esquizofrenia e outros, ansiedade, bipolaridade, aí a gente tem já um número mais expressivo. Em todas as unidades a gente tem adolescentes com medicação, né? Então a medicalização é muito alta. Veja, Então, eles têm acesso a sim, esses medicamentos. Sim, porque quando ele chega, é feito primeiro, né, um atendimento mais holístico, que eu posso dizer. Então, o assistente social, o psicólogo faz ali o perfil, você traça um plano individual de atendimento com base no que ele tem, assim, você vai chamar a família para entender qual que série que esse adolescente está, o que ele gosta de fazer, quais são as habilidades dele, você monta um roteiro a ser trabalhado dentro do centro, e quando ele passa pela psicóloga, também já vai entender qual é o perfil psicológico deles. E muitos adolescentes já chegam na fundação com medicalização, então isso é algo que também tem um impacto e é uma realidade social muito alta. Muita criança e muito adolescente fazendo uso de remédio, é um negócio absurdo. Mas também tem um fator agregado, porque esse adolescente ele estava em liberdade. Aí ele chega na fundação, ele é privado de liberdade. Você pega um adolescente, aí as mães vão me entender, você pega aí um filho de 14, 13, tranca. Você vai ver uma criança, um adolescente, imagina, tentar destruir parede com a unha. Então, também tem esse fator agregado. Então, mas eles passam por psiquiatra, passam pelo CAPS, são atendidos. A gente tem enfermeira dentro do centro, faz o acompanhamento na medicalização, mas a gente tem uma alta taxa de medicação entre os adolescentes. Quando ela estagiou na fundação, teve um caso de um menino que cortou a mãe num ritual meio que satânico. Ele foi contando assim, como se ele tivesse contando pra mim que ele construiu uma casinha de areia. E aí, porque a mãe não gostava que ele fumasse dentro de casa e não gostava da namorada. Ele tinha 14 anos. Então ele ia cortando aos poucos, enquanto, né, fazia sexo com a namorada, fumava e ia tirando os órgãos, num ritual meio de tortura mesmo. E as pessoas que, depois que eu fui saber, eles investigaram, a mãe já dormia com ferro, colocava grades, porque ele já traçava esse perfil desde muito jovem, ele pegava um gatinho na rua, machucava animais, um cachorrinho, amarrava eles, cortava-os. Então, assim, já vinha trazendo um histórico e ela dormia exatamente como se ela estivesse numa prisão. Ela colocou ferros. Quando chega um adolescente dessa forma... Aí tem que ser separado e tudo mais, né? Porque eu imagino, se ele faz isso com a mãe, imagina ele lá dentro, algum outro adolescente irrita ele. Não, gera um certo temor coletivo. Mas é claro que você tem um percentual, não diria um percentual, mas você tem pessoas com alto grau de psicopatia, né? Qual que é o papel do assistente social? Ele trabalha tanto com as pessoas, os adolescentes que estão internados, quanto os que têm liberdade assistida, os que estão em meio aberto também. Não, porque assim, a liberdade assistida é responsabilidade do município, né? A gente cuida só da internação. Então, os nossos assistentes sociais, eles são responsáveis por fazer essa articulação com a rede,
né? E com a família do adolescente e com o adolescente também, porque o assistente social, o que que ele faz? Ele é um grande garantidor de direitos. Ele é aquela pessoa que vai pegar toda a rede, tudo que é ofertado, como funciona a sua assistência e vai criar os caminhos. E eu sou uma fã do trabalho do assistente social, porque muitas vezes a gente sabe que tem um direito, a gente não sabe como perseguir. E ele é essa pessoa que vai dizer para você de uma maneira acolhedora, não fazendo um atendimento psicológico, porque não cabe a ele, mas ele também não é habilitado, porque aí o conselho de psicologia me mata, mas dizer que ele também tem um conhecimento para dar algum suporte e fazer a construção desses caminhos. E para a família, então, é fundamental, né, que é fazer essas pontes. Então, o assistente social tem essa função de construir as pontes, que são tão importantes para a vida em sociedade. Né? Eles têm o atendimento tanto com a família quanto com o menor, né? Sim. Então ele fica fazendo essa mediação. Sim, porque, por exemplo, precisa entender onde é a escola do adolescente, como a gente constrói esse caminho com a rede de educação, qual é a área de atendimento desse adolescente no âmbito de saúde. Então, qual que é o CAPS referência próximo da casa da mãe? Aí você liga, mãe, qual que é o CAPS próximo? Você já foi, você já levou? Onde ele passava? Então, essa ligação desses pontos que é fundamental e que o assistente social faz de uma maneira, assim, eu sou fã de carteirinha, porque é um trabalho difícil, é um trabalho que requer dedicação, que requer atenção, que requer cuidado e escuta, eu acho que escuta é uma palavra importante, e constrói esses caminhos, porque muitas vezes você quer não é obrigar, mas você dá para a pessoa um caminho que é aquele que você acha que tem que ser, mas você sabe se é esse caminho que a pessoa quer? Sim. Então, fazer essa escuta para construir essas pontes é um papel, assim, que eu acho fundamental. E mais do que isso, eles ajudam, querendo ou não, esses familiares, que é algo novo para uma mãe que está longe do seu filho, que não sabe por onde começar, não sabe o que fazer depois que ele sair, por exemplo, como lidar com isso. Com certeza, né? Com certeza, de ficar fazendo essa ponte. Por exemplo, esses dias, né, até recebi via Thaís, que tinha uma pessoa que tem um familiar dentro da fundação, e era aniversário, e ele que falou assim, eu queria fazer uma ligação para ele no dia do aniversário, porque não era o dia da visita. E quem faz esse atendimento é a assistente social, né, que entra em contato com a família, chama o adolescente, faz a ligação, acompanha a ligação. Então, é esse suporte que é bacana, e para além também de fortalecer a família. Eu acho que esse é um dos papéis mais importantes, que muitas vezes, né, a gente vê, e aí, eu lá no meu Direitos Humanos, que a gente tinha a coordenação da criança e adolescente, trabalhava muito no enfrentamento ao trabalho infantil, né, se você vai em qualquer esquina, você tem lá as crianças vendendo pano de prato, vendendo drops. A gente já fala drops, acho que eu tô velha, hein, gente? Vendendo bala. E aí você vai a gente falou assim, aí vem a questão, a gente institucionaliza essas crianças? Não, né? O ideal é que elas fiquem com a mãe. Aí você chega na mãe, mas porque você tem já acesso a uma renda auxiliar, você sabe que você consegue pedir uma sua assistência, que você consegue uma bolsa. E essa mãe, não, sabia. Sabia que você pode, vamos te inscrever no Cade Único. Sabe que vamos tentar buscar alternativas para essa mãe, uma profissionalização para que ela possa gerar renda. Você entende? A gente tem que fortalecer a família para dar oportunidade. Exatamente, porque não adianta o adolescente sair, por exemplo, ressocializado e voltar para a mesmice de sempre, onde aquela mãe fala, você não vai estudar porque você precisa pôr dinheiro em casa, então você vai pro farol. E aí, cobrar dele uma responsabilidade. O adolescente também sabe que o mais fácil é de outra forma. Pois essa é a grande, eu acho que essa é a grande virada de chave, que é conscientizar o adolescente. Esses dias a gente fez um evento muito bacana para falar de empreendedorismo, né? E os adolescentes mostraram seus planos de negócio. Foi um evento muito bacana ali no Museu do Futebol. E a gente teve uma palestra da Monja Cohen, que ela foi bárbara. E ela falou umas coisas assim, ela falou para os meninos. Ela falou assim, não sei. Ela falou assim, que nem eu tô aqui usando um tênis legal. Vocês podem querer um tênis igual ao meu, vocês vão fazer o quê? Derruba a velha e pega o tênis. Mas isso vai gerar o quê em vocês? Vai gerar medo, porque você sabe que você não vai poder ir na rua seguinte, porque a velhinha que sou eu posso estar lá denunciando vocês. Então, é uma vida pautada no medo que vocês querem? Porque trabalhar pode demorar um pouco mais para você ter, mas você vai poder ter o mesmo tênis que eu.
Então, é mudar uma chave de conceito também, né? Porque é lógico que, de uma certa forma, dependendo do que se faça, você vai conseguir um dinheiro muito mais fácil. Mas o dinheiro mais fácil é o dinheiro que vai te garantir a liberdade. Exatamente. Eu conversava com eles, eu falava, você trabalha? Trabalho. O que você faz? Só aviãozinho. Eu falava, comer história, isso não é trabalho. Tráfico não é trabalho. E aí, eu falava, quanto você ganhava? Eu ficava abismada que uma criança, né, um adolescente de 13 anos ganhava R$ 400 o dia. E na época eu fazia estágio, todo mundo sabe que estágio é só o dinheiro da coxinha. Eu falava, meu filho, eu recebo R$ 500 pra estar aqui o mês inteiro. Ah, então você tem que sair. Tá muito pouco pra você. Eu falava, também acho, vou chamar meu chefe aqui, se dar uma conversada com ele. Mas é uma disparidade. Que assim, como que ele vai querer trabalhar o dia inteiro, 8 horas por dia pra ganhar R$ 500, se ele ganhar em um dia? Pois é, isso é um trabalho de convencimento. Nossa, é demais. E a privação de liberdade, ela vem um pouco nesse sentido. Porque, assim, por mais que lá dentro a gente ofereça estudo, curso, tem visita, vai para a Pinacoteca, que nem eles foram lá no Museu do Futebol apresentar os planos de negócio empreendedores maravilhosos. Eles mesmos, foi muito demais, foi muito demais. Mas, por outro lado, eles estão privados de liberdade. Eles não podem estar com a família dele, eles não podem estar com a namorada deles, não podem estar com os amigos deles, não podem estar com os irmãos, com a avó, com pessoas que eles prezam demais. Então, compensa? A questão é, vale a pena? Então, esse é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, que, enfim, faz parte do que a gente tem que fazer, faz parte do que a gente tem que conscientizar esses adolescentes. Porque assim, pode ser mais fácil? Pode ser mais fácil, mas vai te levar mais longe? É até quando, né? Não vai te levar mais longe, vai te levar logo ali, vai te levar muito perto. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Poderia acontecer alguma coisa muito pior do que só estar na Fundação Casa. Com certeza, com certeza. E assim, essa é uma perspectiva, eu também falo muito isso, que o trabalho da Fundação é um trabalho investimento na segurança no futuro, né? Sim. Porque quem hoje está estruturado no crime já foi menino. Uhum. Então, são os meninos que a gente está deixando de fazer voltarem a cometer ato infracional e, quem sabe, mais no futuro, um crime. E você que está de perto, como presidente, contato direto com as fundações e tudo mais, tem algo que você enxerga como pudesse melhorar? Ah, tem muita coisa. Porque... E o Estado tem esse espaço, vocês têm esse respaldo do Estado? Nossa, primeiro, então lá, sim, sempre, porque o mundo é uma constante evolução. Se você olha para alguma coisa e fala que você não dá para melhorar, tem alguma coisa errada nessa frase. Eu acho que tudo dá para melhorar. E é claro que é um processo, como eu estava contando aqui, se a gente for ver a história da Fundação Casa, que começa como Fundação do Bem-Estar do Menor, que recebia crianças das mais diversas origens, até a gente chegar hoje no modelo de socioeducação, com um entendimento, com plano pedagógico, com comitê gestor, com conselho, com transparência, com tudo que a gente oferece, eu acho que já é um grande avanço. Agora, é claro que a gente ainda precisa avançar demais. A gente tem servidores que estão concursados, servidores muito antigos, e digo isso até numa forma de valorizar esses servidores, né? Mas estão fazendo muito tempo a mesma coisa, a gente precisa investir na melhora do nosso quadro, melhorar a atividade funcional dos servidores que estão com a gente hoje, sabe? Dá prazer também para eles trabalhar, né? Exatamente, então a gente precisa melhorar as relações interpessoais dentro da fundação, porque a gente está lidando com ambientes que não são violentos, mas são ambientes de tensão que podem gerar violência, porque a gente está falando aí de adolescentes que cometeram ato infracional, reunidos no mesmo espaço. Então, o que a gente mais tem diariamente é briga entre adolescentes. Você imagina, se tem na rua, lá dentro não tem? Sim. Então, aí você tem os servidores que tem que separar, tem que fazer contenção, que muitas vezes os meninos se machucam, a gente precisa levá-los para fazer boletim de ocorrência, para poder registrar. Tudo tem que ser muito transparente. E é um processo que ele é custoso, digamos assim, inclusive para quem trabalha com isso no dia a dia. Então, acho que a gente tem que melhorar processos de gestão, tem que melhorar o acolhimento aos servidores da fundação, então, melhorar formas de contratação, melhorar
o nosso próprio quadro funcional, que em alguns casos a gente já tem defasagem de alguns servidores, que se desdobram para fazer o atendimento que é preciso ser feito. Então, eu tenho olhado com muita atenção para todos esses itens, aí eu estou falando de gestão pública mesmo. Eu acho que o nosso desafio é gestão pública. É a gente conseguir tornar a Fundação Casa um centro de excelência de atendimento ao menor, que é preconizado na sua missão, fazer a aplicação da medida socioeducativa com qualidade, melhorar os processos internos administrativos, né? E ter uma perspectiva de que esse trabalho possa se multiplicar ainda mais. É claro que eu não quero que o adolescente venha para a fundação, mas se ele vier, ele tem que ter o melhor tratamento possível. Para não voltar, né? E aí eu digo, a gente precisa de suporte do governo? Com toda certeza. E eu posso dizer que a gente tem, né? Hoje mesmo eu estou vindo para cá, eu tive uma reunião com o secretário, e aí eu falei assim, secretário, precisamos melhorar. Ele falou assim, é para ser feito o que de melhor pode ser feito, dentro do entendimento do que é necessário. Ter esse respaldo. Eu acho isso, assim, divino, porque já é difícil. É que eles também conseguem enxergar tudo isso que você está nos passando agora. Precisa melhorar, porque não tem outra escolha. Você sabe que a mentalidade de muitas pessoas é assim, a saúde tá horrível, a educação tá horrível. Aí vai priorizar bandidinho, que é assim como eles falam. Fala muito, já escutei demais. Isso Mas não é priorizar. Você precisa, você tem teto constitucional para investimento em saúde. Tem teto constitucional para investimento em educação. Você tem investimento em transporte, em obra viária, em obra pública. Assim como você tem investimento na Fundação Casa, que é um lugar onde você, na verdade, está atuando na prevenção da própria violência. Então, não é excludente, é tudo junto, isso é gestão. Corrige um erro deles para que eles não errem mais. Exato. E quem acaba ganhando, na verdade, é a sociedade. Porque é o futuro, é o presente e o futuro da sociedade. Exatamente. E eu tenho comigo, e isso obviamente não é meu, mas que maior é o papel do Estado, quanto maior for a desigualdade. O Estado ele existe exatamente para tentar suprir essas lacunas, porque de uma certa forma a sociedade que está mais resolvida acaba resolvendo seus problemas, ela menos demanda do Estado. Quem mais demanda do Estado é quem mais precisa. Então, desse ponto de vista, é papel fundamental, intrínseco nosso, de oportunizar exatamente para esses adolescentes que deveriam ter oportunidade como todo mundo e não tiveram. Em relação à ressocialização, a Fundação está pronta ali para isso, certo? Mas assim, você acredita muito na Fundação Casa, já deu para perceber, você como presidente representa muito bem, inclusive, mas assim, ao seu ver, nos últimos anos, pelo menos, você consegue enxergar essa ressocialização desses menores? Esse papel ressocializador da Fundação Casa? Fundação? Sim, a gente tem casos exitosos, a gente tem adolescentes que reconstruíram uma nova história para eles, para a família deles. Esses dias eu converso muito com todo mundo, né, e eu estava falando especificamente com o nosso grupo da gerência de pós-medida, que é uma gerência fundamental, né, lá no começo eu falei, você tem extinção da medida, normalmente o juizado dá progressão para meio aberto, mas a gente tem casos em que há extinção da medida. E aí, você não tem nenhuma regulamentação específica, mas você tem uma orientação do CNJ que diz que você tem que fazer um acompanhamento desse adolescente, porque ele ficou com a gente, houve um investimento nesse adolescente. Você manda ele para casa sem nenhum acompanhamento. Então, a gerência de pós-medida, a gente tem um programa de pós-medida chamado Depois do Amanhã, que a gente acabou de relançar, exatamente colocando para o adolescente esse papel de cidadão de direitos. Então, fortalecendo os vínculos de direitos, fazendo o atendimento psicológico, a orientação social dele dentro do território. Então, as nossas assistentes sociais fazendo essa articulação junto com a família, para entender, ele saiu da fundação, ele tem que continuar a estudar, ele não pode parar de estudar. Vamos gerar renda para esse adolescente, porque ele precisa de renda? Vamos pensar em algum estágio, não é bem o termo, mas em alguma lei da aprendizagem, alguma empresa que possa acolher esse adolescente. Ou então vamos buscar um curso para ele. E a gente tem parceiros maravilhosos como o Senai e o Senac que ofertam cursos. Então, a gente vai construindo a teia para esse adolescente, para ele poder voltar e ter uma outra história. E aí a Cida, que é a nossa assistente social, estava contando o caso de um adolescente que saiu. E aí ligou para ela e falou, senhora,
olha, eu, assim, comecei no emprego, porque consegui um emprego, mas, não tô com interesse, meio que... Aí a família dele procurou e reforçou, falou assim, poxa, ele começou a dar problema dentro de casa, começou a brigar, porque ele já morava com um tio ou com uma avó, não me lembro direito, já começou a ter problema familiar, a família já começou, você ficar criando problema na minha casa, eu não quero. E aí a assistente social entrou em contato com ele, ela falou assim, poxa, você já chegou até aqui, vamos pensar. Aí ele fez o curso, voltou pro emprego, se estabeleceu, se fortaleceu, aí a família ligou pra gente pra dizer, nossa, que maravilha, ele já tá um ano empregado, ele tá uma pessoa amável, tá aqui em casa, tá dando tudo certo, queria agradecer a fundação, porque é um novo recomeço, é um impacto numa família inteira. Sim. A gente tá falando de um adolescente, mas a gente tá falando de avó, de avô, de tio. A gente tá falando de uma família. Então, quando você imagina na sua família, você tem uma pessoa que você tá preocupada e de repente essa pessoa vira o jogo e reescreve a sua história. Fica todo mundo feliz. Sim. Então, na verdade, você não mudou a vida de uma pessoa. Você mudou a vida de várias pessoas. E isso acontece. A gente, assim, a taxa de reincidência na Fundação Casa é em torno de 22%. Então, eu brinco que a gente tem quase 80% de taxa de sucesso, né? Que são os adolescentes que passaram pela Fundação e não voltaram. 78% para ser exata, mas eu falo quase 80% porque é isso, quer dizer, o processo de passagem de muitos desses adolescentes na Fundação realmente transforma a vida deles. Volto a dizer, claro que a gente também não pode ser tão descolado da realidade e imaginar que a gente não tem adolescentes que realmente vão voltar, eles já estão mais estruturados, têm um perfil mais estruturado, e eles escolheram isso para a vida, também é o livre-arbítrio, né? Eles passaram pela fundação e infelizmente a gente não conseguiu criar uma nova história para eles, mas a gente consegue criar para a maioria, e eu acho que isso é uma vida que você salva, Sim. São 2 vidas que você salva, é um impacto imenso na vida de todo mundo. Sim, com certeza. Puxando esse gancho, eu muito provavelmente eu sei a sua resposta, que deve ser a mesma que a minha, mas assim, para os nossos ouvintes, o que você acha sobre a maioridade penal? É um tema complexo, vocês vão receber muita pedrada. Mas eu acho que até os 18 anos a gente está falando de adolescentes em desenvolvimento. Eu digo, assim, voltando na minha história, eu com 14 anos eu acho que era uma boba. A gente está muito em construção de personalidade, em construção de história, de aprendizagem. E eu não vou te falar que uma pessoa com 18 anos ela é absolutamente apta a compreender todas as questões, muito pelo contrário. Eu acho que ainda não é à toa, e não por menos, que a gente diz que ainda é uma pessoa em desenvolvimento. Né? Ele não tem ainda todas as habilidades, as suas capacidades completas. E a gente precisa trabalhar com essas pessoas também, né? Eu acho que é muito mais fácil, seria muito mais fácil você fazer a redução da maioridade penal e você jogar um adolescente de 16, 17 anos dentro do sistema prisional. Seria mais fácil e mais barato. Mas que história a gente está construindo? Quem somos nós? Como que ele vai sair de lá? Quem somos nós? Eu penso se um pai que está nos ouvindo, se uma mãe que está nos ouvindo, que olha para o seu filho de 16 e 17 anos, se ele acha que realmente essa pessoa é completamente imputável dos seus atos. Eu acho que não. Né? Não, mas com certeza, para o filho dela ela não vê dessa forma, mas para o outro... Você entendeu? Que aí é uma realidade relativa. Sim. Você fala, mas esses meninos que andam na Praça da Sé batem carteira, roubam... Eu vou dizer, claro que a gente não queria viver num país violento, mas esse país violento é fruto de uma série de questões que vão além da minha, da sua, do nosso, do que a gente pensa, do que a gente acha e de como a gente atua, muito pelo contrário. Né? Como eu disse lá no começo, a gente vive num país absolutamente desigual. Sim. E o grande impacto é o impacto econômico. O grande problema do Brasil é a grande diferença econômica. Por quê? Porque a gente tem poucas pessoas com bastante dinheiro, muitas pessoas sem muito dinheiro, e uma dificuldade muito grande nessa mobilidade econômica. Eu acho que todo mundo deveria ter oportunidade a tudo. A gente não tem também, faz parte. Mas daí você pegar essas pessoas que já não têm absolutamente nada e resolver que a elas vai ser o pior do mundo, eu também acho muito cruel. Eu sei que a dificuldade e a dor que é de uma família, que você teve alguém da sua família que foi ameaçado ou que foi até morto, né, num latrocínio. É duro.
foi assaltado e morto. Não é algo que a gente gostaria de experimentar dentro da nossa família. Eu entendo a dor das pessoas, mas falar que a maioridade penal vai resolver isso, eu também não acredito. Eu acho que aí sim, o governador Tarcísio tem feito uma atuação muito grande no sentido da segurança, que é você perseverar na diminuição da criminalidade, porque é exatamente a criminalidade que assedia os nossos adolescentes. Sim. Então é essa história que precisa ser reconstruída de uma maneira ampla, e seria muito fácil a gente abreviar esse caminho, né? Enfim, eu pelo menos penso assim, vocês não me matam. Cláudia, e há algo que você queria compartilhar com a gente que nós não conversamos? Eu acho que a gente falou até de pós-medida que não estava no briefing, eu falei. Não, eu acho que a gente falou um pouco sobre tudo. Fico muito feliz pela oportunidade, demais Nós que mesmo. ficamos felizes pela sua participação. Foi um prazer. Porque falar sobre isso é algo que realmente me toca e eu acho que a gente precisa falar mais disso. É São temas necessário. difíceis, é muito fácil falar de coisas fáceis, é muito fácil Sim. falar quando tá todo mundo ganhando, quando tá todo mundo sorrindo, quando o Brasil ganha a Copa, né? Quando a gente arrasa nas Olimpíadas ou não, mas quando as nossas meninas arrasam nas Olimpíadas. Sim. Falar de coisa boa é muito gostoso, mas eu acho que o grande dedo na ferida é a gente falar das nossas dificuldades e das agruras da nossa sociedade. E eu acho que lidar com a questão da segurança, lidar com a criminalidade, que é o trabalho que vocês fazem, fiquei orgulhosa, hein? 2 meninas, 2 moças jovens atuando nessa área criminal que é tão difícil. É isso que transforma o mundo. Então, eu me sinto honrada de estar aqui com vocês duas. Imagina. Nós ficamos Nesse felizes por doutoras. tudo que você nos explicou hoje, nos mostrou. Foi uma aula. É muito bom também as pessoas saberem o outro lado, porque muita gente julga. A gente sabe que a maioria das pessoas só julgam. Ninguém nem conhece, nem sabe o que acontece lá dentro de uma fundação casa, não sabe o que acontece dentro de uma penitenciária, de É uma uma unidade realidade prisional. muito distante da deles, né? Então eles têm o que eles veem em filme. O adolescente tá lá, vai ficar na cadeia, mas não sabe esse papel todo que você nos contou da ressocialização deles, das escolas, do pós, Das oportunidades programa que são com os dadas. familiares. Então, assim, tudo indica que ele vai sair uma outra pessoa. E é um favor pra você que tá julgando, é pro seu filho amanhã, né? Sim, é alguém que, enfim, que poderia com certeza ser alguém que cometeria um crime amanhã ou depois, mas que teve a oportunidade de não fazê-lo. Então, é você trabalhar com a nossa matéria-prima, eu acho que mais difícil, Exatamente. né? A matéria-prima mais complicada, que é aquela daqueles meninos e das meninas que já cometeram ato. E trabalhar na prevenção é um outro eixo fundamental, que a gente não falou aqui, mas eu volto depois. Volta mesmo, tá convidada, quando você Obrigada. quiser, né? Sim, com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Esperamos encontrá-la outras e outras vezes. Estaremos à disposição para você quando você precisar, tá bom? Obrigada, Cláudia, foi um prazer. Ai, linda, eu amei vocês. Pode me chamar que eu também. volto. Vai chamar sempre, então. Obrigada, viu? Agradeço. Imagina. E esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras.